bem-vindo ao meu canal de teologia. Eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Antes, porém, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a palavra de Deus alcance sempre novos corações. Pega a sua Bíblia aí e vamos para o texto para que a palavra de Deus nos provoque neste dia maravilhoso do Senhor. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta dele, vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir. E muitos outros costumes que observam por tradição, lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas, então, o interrogaram. Por que não se comportam os seus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? E ele lhe respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Quero parar um pouquinho aqui para nós iniciarmos a nossa reflexão. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que nós estamos no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. O capítulo que antecede, o sétimo, no caso o sexto, tem a primeira multiplicação dos pães. E o capítulo 8 tem a segunda multiplicação dos pães. Isso é muito importante porque o Evangelho ele não é construído de forma aleatória. Tem todo um pensamento por trás ali, tem toda uma teologia dentro do Evangelho. Portanto, entre as duas multiplicações dos pães, nós temos ali o capítulo número 7 que fala de um culto vazio. É importante a gente destacar isso. Temos os representantes da religião oficial ali, no caso os fariseus e os saduceus, que estão questionando Jesus sobre a prática de lavar as mãos. Não se trata de uma prática sobre higiene, trata-se de um ritual, de um ritualismo. Aliás, esses religiosos são duramente criticados no Evangelho todo pela questão de viverem a sua vida centrada no ritualismo, na prática de normas, na prática literal das leis. Mas eles se esquecem daquilo que é fundamental nos preceitos de Deus, que é a prática da justiça. Esses religiosos, eles estão presos a uma série de preceitos ritualistas. Eles gastam toda a sua energia lavando as mãos, lavando os copos, mas eles se esquecem daquilo que é principal. Quais são os sentimentos, os motivos que fazem ele viver e estar diante do outro. Com isso, a prática da justiça ela é colocada de lado. O Antigo Testamento todo e o Novo Testamento pede para que a gente tenha cuidado com as práticas de vida, que se preocupe com a vida dos demais, e não somente com as questões religiosas. Nós podemos dizer que esses religiosos fariseus e escribas, eles viviam uma religião estéril. Estéril porque não produzia fruto nenhum. Mas será que isso também acontece nos nossos dias? Antes de responder essa pergunta, eu quero convidar você a olhar para a prática de Jesus. A prática de Jesus não se concentra, ela não está pautada no ritualismo. Ela está direcionada exatamente para a vida das pessoas. Por exemplo, o Antigo Testamento proíbe que as pessoas tocassem num leproso. Jesus vai lá e toca o leproso. Confira isso no Evangelho de Marcos, capítulo 1, 41. Outro ponto que eu quero destacar é a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher menstruada na época de Jesus, ela tinha que ficar afastada de todos. Mas Jesus se deixa tocar por uma mulher de fluxo de sangue. Quero ressaltar também que quando Jesus se senta à mesa para comer, ele não faz distinção de pessoa nenhuma. Pecadores, prostitutas, vendedores, todos eles sentam-se para comer com Jesus. Isso é muito interessante porque existe uma grande diferença, então, entre a prática dos religiosos que ficavam apenas centradas no culto e a prática de Jesus que cultuava a Deus, cuidando da vida, se preocupando com as questões da vida. Mas então você está querendo dizer o quê? Qual o problema que nós temos hoje? O problema que nós temos hoje é que muitos cristãos estão se esquecendo da prática de Jesus, estão focando somente numa vida ritual. Eu não quero dizer, e não disse em nenhum momento, que o rito, o culto, não são importantes. Eles são importantes sim.
Eles são meios para que nós possamos assumir as características de Cristo na nossa vida, para que nós possamos encarnar o projeto do Evangelho na nossa vida. Mas eles não são o fim. Por isso, meu irmão, não se contente apenas com praticar o rito. Pratique o rito, mas não se esqueça de praticar a justiça, não se esqueça de viver a misericórdia, não se esqueça de viver como Jesus viveu. Porque o texto bíblico também fala para nós. Pula para o versículo 20 do mesmo capítulo. E ele dizia: o que sai do homem é isso que torna o homem puro. Com efeito, é dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos e assassinatos. Muitas vezes nós nos preocupamos só com as questões exteriores. O Evangelho nos convida a preocuparmos com as questões interiores, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente mostra quem nós somos. E se nós somos de Deus, nós teremos as mesmas preocupações, traçaremos o mesmo caminho e viveremos nas pegadas do nosso Mestre, Jesus de Nazaré. Lembre-se disso. Convido você então a, neste momento, antes de acabar esse vídeo, dar uma pausa, reza, ore, coloque-se diante do Senhor, faça um exame de consciência mesmo. Será que eu sou um cristão que dou muita ênfase para o culto e estou esquecendo da vida? Aonde que eu estou descuidando da minha vida? Aonde que eu posso ser mais justo, mais misericordioso, mais bondoso? Localize esses pontos e peça para que Deus dê a graça necessária, porque é somente pela graça de Deus que nós conseguiremos viver esse projeto maravilhoso de reconstrução do mundo a partir da palavra salvadora de Jesus. Até o próximo vídeo.